Mateus capítulo 24, verso 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Bem, meus amados, é bom comentar nestas coisas, porque muitas vezes as pessoas não conseguem ver este cumprimento da Escritura e esta geração. Eu quero meditar aqui em alguns parágrafos do irmão Brana e falar sobre se houver um dia depois de nós. A mensagem A Marca da Besta, parágrafo 79, irmão Brana diz: não tente edificar sobre algum outro. Não se pode fazer uma fogueira no mesmo lugar. Israel tinha de continuar peregrinando. Quando paravam, apostatavam. É assim, cada movimento que parou, apostatou. Movimento luterano, parou, apostatou. Wesleyano, parou, apostatou. Pentecostal, parou, apostatou. O da primeira e segunda etapa, parou, apostatou. Agora, a gente sabe que a terceira etapa do profeta era a mensagem de fé para o rapto. Então, você precisa estar andando nesta mensagem agora e nesta fogueira. Não adianta acender uma fogueira, como diz o profeta, no mesmo lugar. Ela já foi acesa. Então, Deus acendeu uma fogueira com Lutero, outra com Wesley, outra com os pentecostais e outra com o profeta. E logo deixou aquela fogueira para a noiva. Nos dias de Apocalipse 10, 8 a 11, que é os dias da noiva, da esposa, então tem uma fogueira. Você não pode querer se aquecer na fogueira de ontem, porque Deus tem uma hoje. E tudo foi preparado nos dias da voz do sétimo anjo. Irmão Brana continua aqui: isso é o que temos de fazer. O que Lutero teve foi ótimo. Isso foi para o dia de Lutero. O que Wesley teve foi ótimo. Esse foi para o dia de Wesley. O que a santidade tiveram, isso foi ótimo. Esse foi o dia deles. Estamos vivendo em um outro dia. As pessoas nunca aprendem. Uma outra geração, é outro dia que nós estamos vivendo. E temos que guardar isto. Irmão Brana viveu numa geração, que era a geração da vinda do Senhor, da vinda do Filho do Homem. Foi a geração que irmão Brana viveu. Na verdade, eu nasci nesta geração. Em 1950, eu nasci nesta geração que irmão Brana estava pregando. Mas quando eu comecei a pregar, com 18 anos, irmão Brana já tinha partido, né? E quando comecei a pregar a mensagem, já com 22 anos, irmão Brana já tinha partido, já fazia 7 anos. Mas a fogueira foi acesa nos Estados Unidos e você sabe que depois ela foi acesa no Brasil. Não tem que fazer uma fogueira no mesmo lugar. Deus não faz isso. Deus nunca volta aquele avivamento. Eu tenho que voltar lá com Lutero, com aquele povo, com Wesley, com os pentecostais, ou com a primeira e segunda etapa. Não, Deus não volta lá mais para acender uma fogueira. A fogueira está acesa agora. Se houver um dia depois de nós. Um dia depois do William Branham. O William Branham diz que uma geração é 40 anos. Então, um dia após o irmão Brana
é o que ele está falando nesta mensagem. A marca da besta, 79, pregada em 13/5/1954. Ele ainda fala o final. Estamos vivendo em outro dia. Agora nós estamos avançando. Ele quer dizer, nós não estamos parados nesta fogueira. Nós estamos avançando. Essa fogueira não vai poder ficar parada só com os Estados Unidos. Estamos avançando. Ele diz, e se houver um dia depois de nós, virá do mesmo modo. Isto é, Deus acenderá a fogueira e nós então ficaremos sabendo sobre os selos revelados, o Cordeiro saiu do trono, o último eleito já entrou, o novo nome de Cristo é uma fogueira após, que é um dia após o tempo do irmão Brana. Irmão Brana teve o seu tempo, o seu avivamento até 65 e ele estava dentro daquele dia da geração da vinda do Senhor, que é em 48, Israel voltou para sua pátria e o Senhor teria que voltar dentro daquela geração. 48 mais 40, 88. Ele veio em 63, mas deixou a coisa escondida, porque ele disse para o irmão Brana, não diga a ninguém, porque isso é um dia após nós, diz o profeta, virá do mesmo modo. Agora, nunca houve, nunca haverá, meus irmãos, um ministério de luz, de revelação, como houve o ministério de William Branham. Você não precisa nem esperar. Não precisa esperar que aqui no Ministério da Noiva vai haver uma grande revelação e que William Branham não pregou. Não tem jeito. Porque a Bíblia, se você vai na Bíblia, Apocalipse 10, 8-11, não é outra coisa senão aquela mesma fogueira, só que noutro lugar. Isto é, a terceira puxada que foi pregado nos Estados Unidos e eles não puderam receber, não entenderam essa terceira puxada. Aí Deus vem acendê-la noutro tempo, noutro dia, noutro lugar, noutro país. Que coisa boa, né? Se houver um dia depois de nós, virá do mesmo modo, mas caminhemos na luz, enquanto a luz está aqui agora, falando do tempo dele. Eu quero ler também para vocês Redenção pelo Poder. Irmão Branham fala, eu estava pensando hoje, enquanto estava fora orando, como que este é o dia pelo qual teremos que responder. Qual dia que irmão Branham parou, pensou, orou? Eu tenho que responder. Eu não vou ter que responder pela geração que foi antes de mim. Irmãos, essa foi a geração pentecostal. A geração antes do irmão Branham foi uma geração pentecostal. E irmão Branham nasceu lá dentro daquela geração pentecostal. Ele trouxe a sua mensagem no final da geração pentecostal. Mas ele está dizendo aqui, eu não vou ter que responder pela geração que foi antes de mim. Pela geração pentecostal, quem vai ter que responder são os irmãos pentecostais. Eles vão ter que responder pela geração pentecostal. Se eles não puderam ter a luz do batismo em nome de Jesus Cristo, eles vão ter que responder por aquela geração. Mas aquele avivamento que eles trouxeram, e que até mesmo aqui no Brasil foi manifesto por volta de 1908 em diante, foi muito bom, mas foi o avivamento da geração antes do irmão Branham. Irmão Branham veio depois deste avivamento, porque ele mesmo disse que se ele viesse com uma mensagem à Laodiceia, ele estaria então nos pentecostais, e não ia adiantar nada para nós, certo?
Então ele veio nesta geração, nasceu ali e começou a sua geração. Olha as pregações gravadas pelo irmão Brana, para vocês notarem, de 1948 e 7 para cá. Você vai ver a geração que ele estava pregando já a mensagem do sétimo anjo. Era o sétimo anjo de Apocalipse 3, 14 a 22, que era a mensagem à era de Laodiceia. Ele veio pregando porque era onde tinha os pentecostais para ouvi-lo. Quando viesse outra geração, aí não eram os pentecostais que iam ouvir, mas era o povo da primeira e segunda etapa que ia ouvir na próxima geração, que era um dia após o tempo do irmão Brana. Então guarde bem, é o irmão Brana que está dizendo, redenção pelo poder 121, pregado em 29/3 de 53. Eu não vou ter que responder pela geração que foi antes de mim. Escuta, ou a geração que virá depois de mim. Irmão Brana sabia que pode vir uma geração após outra. Eclesiastes 1:4 fala isso. Uma geração vem, outra geração vai. Então, aqui teve esta geração dos pentecostais, mas logo veio a geração do irmão Brana, da sua mensagem de 1948, quando Israel foi para a sua pátria. Aí nós temos a mensagem do nosso profeta, na primeira e segunda etapa. Ele estava pregando já na sua geração, mas ele diz que ele não estaria numa próxima geração, ou a geração que virá depois de mim. Uma geração que viesse depois do irmão Brana seria uma geração que viesse depois que ele terminasse o ministério, Deus o recolhesse, então ele não estaria numa geração após. Quem estaria? Aí é a geração da esposa, é a geração de Apocalipse 10, 8 a 11. Aí o irmão Brana diz, mas no julgamento é para me encontrar com esta geração. Qual geração? Dos Estados Unidos. Não com esta geração do Brasil, com a geração dos Estados Unidos. É esta geração que ele vai encontrar, porque ele está dizendo que ele não vai responder pela geração antes dele, nem depois dele. Ele vai responder pela geração dos dias dele. Isto é, dentro daqueles 40 anos que ele pregou. Eu creio que estas coisas já deveriam nos ajudar. Cada vez que fala disso, mesmo repetidamente, você deve guardar isto. Um homem enviado de Deus, segunda parte, escuta, 144. As condições existentes no tempo de Gideão têm sido as mesmas de hoje. Uma geração atrás, o movimento do evangelho completo veio à existência, sendo assim, com grandes sinais e maravilhas. Quer dizer, a geração dos pentecostais veio aquela geração maravilhosa, com o evangelho completo, veio à existência, sendo assistido com grandes sinais e maravilhas. Escuta, porém, agora uma nova geração se tem levantado. Uma nova geração. É uma geração dele agora. Eu sei que, por que os pentecostais não aceitam a mensagem do profeta? Porque não aceita uma geração depois deles. Porque o povo da primeira e segunda etapa não aceita a mensagem da esposa? Porque não aceita uma geração depois deles. Esse que é o problema. Eles acenderam a fogueira, ficou lá atrás, e aquilo acabou, apagou, filho. Aquele período apagou. Nós já estamos vivendo aqui no meio, na metade da fogueira dos 40 anos da esposa. A mensagem à esposa, nós sabemos que começou no ano 2000. E ela então tem 40 anos. Não sei se vai durar 40 anos, se vai passar de 40 anos. Mas esta geração
ela vai ter que ser julgada pelos trovões revelados. A geração do irmão Branham não podia ser julgada e não pode ser julgada porque eles não entenderam aquela revelação. Eles não entenderam. Então eles não podem alcançar a luz daquela geração. No tempo do irmão Branham, aqueles poucos que viveram nos dias do irmão Branham, viveram, creram no irmão Branham, Deus recolheu o profeta, recolheu aqueles ministros e logo vem uma praga sobre os demais. Isso é o que o irmão Branham ensina, que acontece com cada avivamento que Deus faz. Então, nós temos agora a geração do tempo do irmão Branham, que veio nos Estados Unidos, e o irmão Branham diz assim, que aqueles daquela geração do Evangelho completo, muitos deles nunca têm visto um milagre. Para ver milagres, eles precisaram ver o verdadeiro milagre que estava com o nosso profeta William Branham. Tinha mais homens que faziam sucesso, que faziam milagres naqueles dias, mas Deus tinha um homem especial na terra. E ninguém deixaria daqueles outros homens para estar com o irmão Branham. Não, eles não deixaram. Vocês podem ver que aqueles outros homens continuaram curando enfermos, fazendo também maravilhas, mas aquela geração não era deles, era a geração do irmão Branham. Era a geração que o irmão Branham estava trazendo a mensagem para nós. Os Estados Unidos não conseguiu, mas agora a mensagem prossegue. Vamos prosseguir aqui. Um homem enviado de Deus, segunda parte, 189, ele diz: por quê? Não havia sido feito antes, quando ele esteve na terra e caminhou pelas ruas da Palestina? Por que se repete de novo esse ministério, essa maravilha? Por que se repete de novo esse tipo de gente na terra? Falando do tempo do irmão Branham. Por que se repete de novo? T.L. Osborne falou sobre isto. Ele quis fazê-lo para assegurar que não haja escusa. Então o povo dos Estados Unidos não tem como excusar-se. Deus manifestou entre vocês o ministério que ele manifestou lá na terra da Palestina, quando ele esteve lá. Ele manifestou algo ali e que agora estava manifestando também para o povo dos Estados Unidos, e com uma porção maior, que Jesus diz em São João 14:12, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará, porque vou para o meu Pai. Porque se repete de novo, ele quis fazê-lo para assegurar que não haja escusa, para assegurar que esta última geração soubesse como ele foi. Olha, T.L. Osborne estava explicando para nós estas coisas que são maravilhosas, ainda que eles não puderam crer nisto. Eles falaram uma coisa que não puderam crer, mas ele estava dizendo para assegurar a esta última geração, que era a última geração da vinda do Senhor, como Filho do Homem. Ele quis mostrar para o povo dos Estados Unidos a quem se pareceu. Ele quis mostrar para eles, quando eles olhassem naquele pequeno camponês, William Branham, eles poderiam olhar e dizer: Jesus pareceu com este homem no seu dia, e agora este homem parece com Jesus no seu dia. Jesus do dia dele, lá da Galileia, da Palestina, fazendo aquelas maravilhas e trazendo uma mensagem diferente para o povo. Agora, no entardecer, vem novamente Jesus em um outro corpo, Jesus em um outro homem. Por isso Jesus falou que este seria os dias da vinda do Filho do Homem. Esta geração que não passaria, a geração que visse Israel voltar para sua terra, não passaria sem a vinda do Senhor como Filho do Homem. Leia São Mateus 24, 36 em diante para você ver. Estou te dizendo
que estas escrituras cumpriu no tempo do profeta. Então, naquele homem, naquele camponês, naquele William Branham, Deus queria mostrar para os Estados Unidos com quem ele pareceu. Ele quis mostrar como é a nova criatura. Nova criatura é uma vida diferente, tem testemunho diferente, tem ações diferentes, tem mensagem diferente. É a nova criatura. Você tem que saber que Deus quis mostrar em William Branham uma nova criatura que nós podemos seguir. Como Jesus diz, aprendei de mim. Você deveria aprender do sétimo anjo, a nova criatura. É uma nova criatura que vem depois do período pentecostal. Você tem que saber, após o período pentecostal, nasceu quem? Uma nova criatura, William Branham. Nasceu o homem de Deus para poder precursar o seu caminho aqui nesse dia final, a sua segunda vinda. Tua mensagem precursará minha segunda vinda, e a mensagem dele precursou a segunda vinda, que a segunda vinda foi no Monte Pôr do Sol, 28 de fevereiro de 1963, das 18 às 18h28, ficou marcado, registrado na ciência, e o profeta comentou sobre isto, porque ali está o sétimo selo, 28 minutos que aquela nuvem permaneceu ali para mostrar. Ao abrir o sétimo selo, houve silêncio no céu por quase meia hora. Por quê? Porque ele não estava no céu, estava na terra. Ele estava aqui na terra. Houve silêncio no céu porque ele estava operando na terra por quase meia hora e 28 minutos, que é quase meia hora. Isso daí a ciência tem mostrado e é tão bom. Então, meus amados, ele nos quis recordar no irmão Branham sua imagem, seu ministério. Ninguém teve um ministério como teve o William Branham. Ninguém teve. As pessoas podem rejeitar, os pentecostais rejeitam até hoje, mas ninguém teve um ministério como o irmão Branham. Mas como os pentecostais teve um ministério de cura e de línguas estranhas, eles acham que ninguém podia ter algo maior que eles. Mas estava numa outra geração. Estava terminando a geração pentecostal em 1950 e começando já a geração do irmão Branham. Dentro daquela geração de 48, ele já estava ali pregando a mensagem. Sua imagem, ele quis mostrar para nós seu ministério, como foi os dias de sua carne, enviou para ser o precursor de sua segunda vinda. Por isso a sua segunda vinda é como filho do homem. Nós estamos aqui para poder mostrar a vocês que esta segunda vinda, ela vai até o rapto. Mas ela começou lá atrás. Na abertura do sétimo selo, ela começou, e como nós estamos ainda no sétimo selo, porque quando esta noiva for tirada da terra, então diz o nosso profeta, que o sétimo selo termina. Porque a noiva é tirada, termina para a noiva. Ela é tirada da terra. Escutem do que ele diz. Porém agora uma nova geração se tem levantado e muitos deles nunca têm visto milagre. Que milagre? O maior milagre é Deus perdoar os seus pecados. O maior milagre não é uma cura divina. O maior milagre é Deus ter nos chamado. O maior milagre é Deus ter te pego na vida que você estava suja lá no mundo, ou mesmo nas denominações, e ter te transformado, e você provar que é uma nova criatura hoje, mostrando a mensagem de Deus nesta geração. Não da geração do irmão Branham, que terminou lá atrás, em 88, mas a sua geração, a geração da esposa hoje. Um homem enviado de Deus, segunda parte, 203. Esperavam vocês que isto permanecesse para sempre? Oh, seria tão bom se o irmão Branham tivesse permanecido até hoje, né?
Como seria bom. Acaso não temos visto o suficiente? Não adianta a gente querer, porque não podia permanecer. Não temos visto o suficiente? O sinal tem vindo e não vai repetir outra vez. Você está esperando que vai repetir o sinal? Vai ter um sinal aí de cura, de milagres, de maravilha, que a noiva vai fazer. Não, senhor, a noiva só come o livrinho e profetiza outra vez. Irmão Branham está dizendo, você está esperando algo acontecer? O sinal tem vindo e não vai repetir-se outra vez, porque o que está dizendo aqui T.L. Osborne é o que o próprio irmão Branham podia falar nas suas mensagens. Ele disse que ele não estaria aqui na próxima geração. Foi ele que falou que não vai repetir. Muitos o desejavam, muitos o buscavam, porém não será repetido. Se fosse repetido, o irmão Branham ressuscitar e fazer um grande ministério entre nós, seria maravilhoso também, não é? Seria maravilhoso. Mas aquelas coisas não vão repetir. Um homem enviado de Deus, segunda parte 204. Esta é a geração que está suposta a ver o retorno de Jesus à terra. Se vocês não viram o retorno de Jesus à terra, você está dizendo que a Bíblia errou. Não passará esta geração. Mateus 24, 34. Não passará esta geração. Se você disser que não veio, você está dizendo que a Bíblia falhou. E veio, a geração, era a geração do irmão Branham, não a geração pentecostal, mas era a geração do irmão Branham, que veio com uma mensagem quando os judeus estavam voltando para a sua pátria. Esta é a geração que está suposta a ver o retorno de Jesus Cristo à terra. Eu estou dizendo essas coisas e lendo, mas para te dizer que isso já aconteceu. O retorno de Jesus Cristo à terra foi quando Jesus veio em um William Branham. É Jesus num outro homem. O entardecer, o ômega, é Jesus num outro homem. É o morfe de Jesus, Branham, que operou. Que coisa tremenda é a mensagem do profeta. Temos caminhado por onde Deus o fez. Deus tem caminhado por nosso caminho, por nossas cidades. Agora, Deus caminhando por nossa cidade. T.L. Osborne estava falando exatamente que Deus estava caminhando por nossa cidade, Estados Unidos, né? Deus tem caminhado por nossas cidades, por nossas ruas, na forma de um homem. Este era o William Marion Branham, na forma de um homem. Um homem enviado de Deus, segunda parte 207, 2 parágrafos, só eu tenho aqui, tenha paciência. Esta geração nos tem sido encomendada, uma geração a qual Deus tem caminhado em carne humana, na forma de um profeta. Eu quero que você aprenda uma coisa. Olha, qualquer um de nós pregadores, nos envergonhamos se alguém quiser aplicar essas coisas a nós. Não tem cabimento. Isso nem aplicação se faz. Se faz uma aplicação à esposa, que é o corpo místico do Senhor Jesus. Quer dizer, o corpo de Cristo aqui na terra, não entendido nesse dia. Esta geração nos tem sido encomendada, uma geração a qual Deus tem caminhado em carne humana, na forma de um profeta, que foi o William Marion Branham. Deus tem visitado o seu povo, porque um grande profeta se tem levantado entre nós, o William Marion Branham, naquele dia, nos Estados Unidos. Agora a mensagem para me encerrar, é sua vida digna, 299. Então, o que seria se eu levantasse em outra geração? O Branham está falando dele. Escuta, o que seria se eu levantasse em outra geração? Eu não posso. Tem que guardar isso, né, meus irmãos? Agora você fala, não, ele vai. Branham está dizendo, eu não posso levantar em outra geração. A geração dele é de 48 a 88. Ele venceu a geração dele. Ele diz que não podia levantar em outra geração. Então não prega você que o irmão Branham vai levantar e que é o irmão Branham que vai julgar esta geração. Não, esta geração será julgada pela mensagem da esposa.
Pela mensagem da esposa. A mensagem que traz a revelação completa que o irmão Branham não podia falar no seu dia. Por que ele não podia falar? Porque a mensagem era da esposa. Era Cristo outra vez operando na esposa, trazendo esta mensagem para o nosso tempo. Olha, então, o que seria se eu levantasse em outra geração? Eu não posso. Eu tive que vir para esta geração. Eu tenho que estar convosco, falando com os Estados Unidos. Vocês são aqueles pelos quais eu tenho que me colocar de pé e dar conta perante Deus do evangelho que preguei. Agora, eu tenho que tomar isso e aplicar para mim, para a pregação que eu estou fazendo hoje. Eu tenho que fazer a mesma coisa, certo? Eu tenho que me colocar de pé, eu tenho que estar certo disso, que o que eu estou pregando é verdade, é o que o irmão Branham não podia falar claramente, e que eu estou pregando é realidade, mas tenho que usar estas palavras que o irmão Branham usou aqui também para mostrar para vocês. Ele não pode estar de pé na geração do Brasil e julgar a geração do Brasil. Ele mesmo disse que não pode. Foi ele quem falou. Vocês são aqueles pelos quais eu tenho que me colocar de pé e dar conta perante Deus do evangelho que preguei. Eu também tenho que prestar conta do evangelho que estou pregando para vocês. Na minha geração, já faz 20 anos que eu estou pregando esta mensagem. Então, nesta minha geração, eu tenho que me colocar de pé em qualquer dia para poder mostrar para vocês que sou responsável por esta mensagem que preguei. Foi uma mensagem que William Branham não pôde pregar no seu dia. Deus disse para ele, não diga a ninguém, esta é a terceira puxada, mas nos dias da voz da noiva, então ela come o livro e repete esta pregação que o profeta não pôde esclarecer no seu dia. Quando nós pregamos que Cristo saiu do trono, de onde tiramos? Da mensagem do profeta. Estamos comendo o livro. Quando dizemos que o último eleito já entrou, de onde tiramos? Da mensagem do profeta. Comemos o livro. O último eleito já entrou. De onde tiramos? Da mensagem do profeta. Então, o novo nome, de onde tiramos? Bran é perfeito, perfeição. Uma carta do irmão Liveio, 28 e 29. Olha, você não pode perder isso. Eu tenho que me colocar de pé e dar conta perante Deus do evangelho que eu estou pregando. Isto eu estou certo. E você também terá que ser julgado por este evangelho. Se eu e você, se nós não podemos encarar um ao outro aqui, vamos ver o que vamos fazer naquele dia que esta mensagem estiver ressoando novamente e você falar, não topo esse homem, não gosto dele, ele me fez sofrer, ele me deu problema, ele pregou uma mensagem que eu não pude crer nela. Eu quero ver naquele dia, eu estou certo que eu vou ter que julgar esta geração. Cada pastor que me ouve tem que pensar nisso. Você tem que estar certo que vai julgar esta geração na qual você está vivendo. Falou, meu irmão? Toma o evangelho com responsabilidade. Quem não aceitou o William Branham, não aceitou também sua mensagem. Por quê? Porque não creram em William Branham. Então não aceitou sua mensagem. Quem não crê na esposa hoje, não aceita essa mensagem também. Não aceita. Cada mensagem tem um homem mortal por detrás dela para poder te atrapalhar e para poder te iluminar. Atrapalhar o não eleito, ser um tropeço para o não eleito e ser uma bênção para o eleito. Sempre foi assim. William Branham foi uma pedra de tropeço para o seu dia. Esta mensagem tem também um homem, uma pedra de tropeço para esse dia. Mas aquele que crê não será enganado. É assim, diz o Senhor. Pai, rogo nesse instante que o Senhor possa continuar alimentando este povo
com esta palavra, que eles possam sentir fortalecido e mais seguros ainda em crer nesta realidade. Não dividir esta realidade, não partir esta realidade, como muitos já têm feito até aqui, mas permanecer nesta palavra, permanecer nesta mensagem, enfrentar o julgamento que começa pela casa do Senhor hoje. O que será então depois? No final, o que será, o que acontecerá? Se não podemos suportar o julgamento hoje através da pregação, como vamos suportar depois que não haverá mais misericórdia? Hoje, enquanto a mensagem, o mensageiro ou a noiva estiver na terra, ainda há misericórdia para você se arrepender e aceitar essa mensagem e consertar a sua vida, porque depois que isso terminar, não tem jeito mais. Ajuda esse povo com a luz da tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Quando Jesus em uma nuvem apareceu, da eternidade com seus anjos ali chegou. 1963, lá no monte pôr do sol manifestou. Naquele dia a terra tremeu, pedras rolavam, foi um imenso trovão. Era Jesus entregando ao servo teu o livro aberto, revelado em suas mãos. O William Branham lá do monte então desceu para entregar a mensagem do Senhor. Os 7 selos revelou um grande poder, e os trovões ali também soou. Então cumpriu o que Jesus prometeu, sua segunda vinda ele idealizou. No seu profeta eu pude compreender que novamente o Verbo se encarnou. Meu amigo, se quiseres obter a vida eterna da qual Jesus mencionou, aceite hoje esta mensagem, venha crer no livro aberto qual João reprofetizou. Se aceitares um novo nome, então vai ter, pois nascerá na família do Senhor, e este novo nome te dará poder para sair deste mundo de horror. O William Branham lá do monte então desceu para entregar a mensagem do Senhor. Os 7 selos revelou um grande poder, e os trovões ali também soou. Então cumpriu o que Jesus prometeu, sua segunda vinda ele idealizou. No seu profeta eu pude compreender que novamente o Verbo se encarnou. Muito bem, meus amados, nós temos aqui alguns pedidos.
a irmã Rita com dor na garganta, e o irmão Wilson Borsari está agradecendo porque o seu filho ganhou uma bolsa de estudo na Faculdade de Engenharia. Deus abençoe, muito bom isso, não é? Oração também para uma pessoa que com dores nos pés, nós esquecemos de marcar o nome da pessoa, nos perdoe aí, né? Mas você que está com dor no pé sabe, certo? Está com dor no pé, sabe, é você mesmo. Então, você pode receber a cura divina, a bênção de Deus a partir desse instante. A irmã Lourdes Carvalho pede oração por sua filha que está com forte depressão e oração para o seu lar. O irmão Dori pede oração pelo aniversário de sua filha Elisa e também pelo seu aniversário. Parabéns, Deus